Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós vamos corrigir um tema que é sobre as enchentes no Brasil. Então vamos lá, é um tema que uma aluna escreveu para a redação do Enem. A letrinha dela tá um pouquinho pequena, então eu vou compartilhar a tela toda para ficar mais fácil para vocês verem, tudo bem? Qualquer dúvida, meus filhos, escrevam aí nos comentários. Então ela escreveu a introdução, desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e aí a conclusão do texto, tudo bem? Deus abençoe, vamos lá. No ano de 2011, na região serrana do Rio de Janeiro, aconteceu uma das piores tragédias relacionadas a enchentes, que deixou mais de 900 mortos, diversos feridos e perda de casas. E destruição de casas, eu acho que ficaria melhor, né? E destruição de casas. Após anos do ocorrido, desastres anunciados e evitáveis como esse continuam a assolar as famílias brasileiras mais vulneráveis, desestabilizar as vítimas e a ceifar vidas. Então, olha lá, continuam a assolar as famílias, a desestabilizar as vítimas e a ceifar vidas, tornando-se corriqueira a situação vivenciada em 2011 no Rio de Janeiro. Dessa forma, a falta de planejamento urbano, aliado à carência de investimentos para impedir as enchentes, são fatores que fazem a problemática se perpetuar. Então, excelente. Então, aqui, perceba que ela usou um fato histórico, né? Algo que já aconteceu, para mencionar esse problema. Na sequência, ela traz o posicionamento dela, olha lá, após anos do ocorrido, então ela traz aí a tese, ela traz o posicionamento dela bem marcado, e isso é excelente de ser feito na redação, né? Mesmo porque aí ela mostra para a banca que ela tem domínio daquilo que ela está escrevendo, que tem uma articulação e que a escrita dela está bem efetiva. Ótimo, gostei muito. Primeiramente, é relevante pontuar que a ausência de infraestrutura intrinsecamente ligada à desigualdade social leva à ocupação de locais inapropriados. Ao encontro dessa questão, segundo a Defesa Civil, cerca de 8 milhões de habitantes no Brasil vivem sob o risco de enchentes e deslizamentos, ou seja, milhões de pessoas possuem direito à moradia segura negligenciado. Nesse viés, por falta de condições, uma parcela dos cidadãos precisam morar em locais inóspitos, como morros e encostas de rios, e a omissão do poder público faz com que eles sejam prejudicados, já que todos os anos, quando ocorrem chuvas intensas, esses lugares fragilizados são os mais prováveis de serem acometidos por enchentes e desmoronamentos, que são frequentes. Desmoronamentos que são frequentes se constituem como casos não isolados e causam mortes, perdas materiais, danos psicológicos e físicos. Isto posto, se as habitações perigosas não deixarem de ser uma realidade, o problema ainda vai existir. Isso, né? Vai existir. Olha lá, deixa eu até apagar aqui que eu fiz algumas marcações, né? Então, assim, teve alguma crase aqui no meio, né? O direito à moradia, o desmoronamento, algumas coisas que eu fui corrigindo conforme eu fui lendo. Mas eu gostei muito do seu texto, gostei muito mesmo, tá? Eu quero que você cuide só com a extensão para você não extrapolar demais o número de linhas e aí acabar ficando um parágrafo muito mais desenvolvido do que o outro, tá? Então eu quero que você cuide aí com isso, tá? E quero só que você reveja essa alusão da Defesa Civil, né? Defesa Civil de qual estado, de qual local? Então eu quero aí que você reveja essa questão aí da Defesa Civil, tá bom? Então rever aí essa questão da Defesa Civil já facilita bastante aí o seu repertório. Mas eu gostei que você trouxe palavras que indicam juízo de valor, eu gostei que você mostrou para a banca que você domina o conteúdo, que você se posiciona em relação a isso, gostei que você falou da desigualdade social, que você falou de todo esse problema que acomete aí a sociedade. Então, menina, está de parabéns, muito, muito bom mesmo, gostei demais do seu texto.
Sequencialmente, é importante destacar que há um descaso estatal em relação na realização de obras em longo prazo, então rever a regência, que amenizem e evitem os efeitos das enchentes. Seguindo essa linha de raciocínio, olha lá, gente, como é bem importante fazer essa articulação, como isso é fundamental para mostrar domínio do tema. Na crônica Queixa de Defunto, Lima Barreto critica, de forma irônica, como a prefeitura deixou a desejar na manutenção da cidade, isto é, de como o local encontrava-se precário, né? Isso é, como o local encontrava-se precário. Nesse sentido, deve-se analisar que os maiores impasses estão relacionados com a ineficiência dos sistemas de drenagem, bueiros entupidos e cheios de lixo, e impermeabilização dos solos, que resulta em um escoamento mais rápido para os rios, sendo que as verbas deveriam ser destinadas para resolver essas questões. Sendo assim, se isso não for feito, as tragédias continuarão a ser devastadoras. Aqui, ó, nesse parágrafo, eu senti que não ficou bem articulada a sua alusão com a sua argumentação, né? Então, olha lá, ó. Aqui, ó, né, ó. Seguindo essa linha de raciocínio, na crônica Queixa de Defunto, Lima Barreto critica, de forma irônica, como a prefeitura deixou a desejar na manutenção da cidade, como o local se encontra precário e, com isso, afeta o bem-estar social. Exatamente o que ocorre na situação atual do Brasil, em que a inoperância do poder público, entendeu? E aí você continua argumentando nesse sentido, tudo bem? Então, olha só, mais importante do que usar a alusão é fazer com que essa alusão esteja articulada ao seu argumento. Então, você precisa... Escolheu a crônica, escolheu a queixa de defunto, você precisa mostrar em que medida a situação atual que nós vivemos se relaciona com a queixa, com a crônica no caso, né? Em que medida isso se relaciona. Então é muito importante que você tenha esse cuidado para garantir, para assegurar que essa alusão esteja intimamente relacionada aí com aquilo que você escreveu, tudo bem? E tenha cuidado para você não fazer a reflexão crítica tão curtinha, né? E o que mais que isso vai causar? O que isso culmina? Tudo bem? Então vamos lá. Portanto, ações devem ser realizadas para impedir a ocorrência das enchentes. Então, a Secretaria Nacional de Habitação, então aqui você colocou o agente, responsável pelas moradias, é apenas isso, não tem nada mais para você acrescentar? Então, sugiro acrescentar mais alguma coisinha aí nesse detalhamento. Deve implementar um projeto chamado Casas Seguras Vidas Protegidas por meio da realocação de quem vive em áreas de risco, com o objetivo de atenuar os desastres devido às inundações. Assim, as vítimas terão, enfim, seus direitos colocados em prática e sua segurança respeitada. Gostei desse projeto que você colocou, gostei, mas eu gostaria que você ampliasse esse modo meio. Como que esse projeto seria desenvolvido? De que maneira ele iria ocorrer? Essas pessoas seriam realocadas desses lugares? Esses lugares não receberiam mais pessoas para morar? Essas casas seriam reformuladas, elas seriam reconstruídas, ou melhor dizendo, né? Como que isso ia acontecer? E aí, pensando num problema maior das enchentes, será que não seria interessante você pensar em criação de áreas verdes?
em questão de tubulação de esgoto, rever as casas que são construídas em encostas dos rios. Então talvez melhorar um pouquinho aí o seu modo meio já seria o suficiente, tá bom? Vamos lá, a sua nota. Você tá escrevendo muito bem, minha filha, tô muito orgulhosa de você, tá? Alguns pontinhos aí que nós precisamos melhorar, especialmente aqui na competência 2 e na competência 3. Eu quero que você tenha um pouquinho mais de atenção na hora de escrever algumas palavras, né? Algumas palavras foram escritas erradas, mas eu acredito que tenha sido na hora de passar limpo mesmo, tá bom? Então vamos lá, somando a sua nota, você tirou 880, tudo bem? Tô muito orgulhosa de você, tô muito feliz de ter você como minha filha e continue aí, firme no propósito. Bora escrever redação? Bora, minha filha!